Ainda considerando inteligência emocional, desenvolvimento de uma inteligência emocional dentro de uma cosmovisão cristã, quero compartilhar com você agora uma rápida meditação a respeito de remorso, arrependimento e culpa. Eu entendo, a importância, a relevância da combinação, da instrução bíblica, do conhecer a palavra de Deus como um processo de amadurecimento emocional que eu estou chamando nessa sequência de estudos de inteligência emocional. Ok? O meu nome é Bruna, eu sou uma mulher cristã vivendo em missão. Se é a sua primeira vez por aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Vamos lá? Vamos ler 2 versos bíblicos que estão em 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler verso 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos lá? A tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. É preciso separar isso aqui, O que possa vir a ser nas nossas vidas uma tristeza segundo Deus ou uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela vai produzir morte. E não vamos esquecer que está escrito que o salário do pecado é a morte. E essa tristeza segundo o mundo que produz morte, sim, pode vir a ser uma morte física, uma morte emocional, uma morte espiritual. Porque você pode continuar vivo, mas está morto no seu espírito ou nas suas emoções em decorrência de tristezas segundo o mundo. Porque a tristeza segundo Deus, ser contristado segundo Deus, enquanto uma exortação que vem da parte de Deus, vai produzir arrependimento. E onde há arrependimento, há vida, há novas oportunidades. Por isso é muito importante nós entendermos e compreendermos na nossa vida, termos essa autonoção das nossas emoções para visualizarmos, em algum momento, em situações da nossa vida, se estamos lidando com situações de remorso, que é uma tristeza segundo o mundo, ou se verdadeiramente é uma tristeza, algo que vem da parte de Deus, que vai gerar arrependimento e, consequentemente, vida. Considerando, por exemplo, os discípulos de Jesus, nós temos 2 exemplos, para visualizarmos de forma prática o que possa vir a ser essa tristeza segundo o mundo, que eu estou associando aqui com remorso, e uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, nova vida, novas oportunidades. Judas, ele teve um remorso, ele se suicidou. Foi uma tristeza segundo o mundo, foi um peso de culpa, Foi o peso do pecado, o salário do pecado é a morte. E o fim dele é um fim mais triste possível. Pedro errou, pecou, mas nele foi gerado uma tristeza segundo Deus. Pedro se arrependeu, e onde há arrependimento, há mudanças, há oportunidades, há uma nova vida. E nós conhecemos a história do discípulo Pedro, que se tornou o apóstolo Pedro, e tudo que ele fez, E como a utilidade da vida dele para o reino de Deus. Só que 2 exemplos práticos de remorso e arrependimento. Precisamos refletir sobre que tipo de sentimento, que tipo de tristeza tem sido gerado em nós. Essa tristeza que vem do mundo, que ela gera morte espiritual, gera morte emocional e até morte física. Porque quantas pessoas, em decorrência da falência emocional e espiritual, estão se suicidando ou adquirindo doenças? Existem as doenças psicossomáticas,
né? Doenças que vêm para o corpo em decorrência de questões de dores profundas da alma e do espírito, né? Isso é algo real. Ou o tipo de sentimento de tristeza que é gerado em nós é algo que nos leva a um processo de arrependimento, de ressignificação, é algo que gera vida, gera novas oportunidades. Precisamos estar atentos a isso. Porque quando nós temos, e eu não estou falando sobre o processo de arrependimento inicial, de você se entender, se reconhecer um pecador e entender que só Jesus é Senhor e que só através dele é possível se acessar o perdão de Deus e se ter acesso a da nossa caminhada enquanto cristãos mesmos. Porque ao longo da nossa caminhada, conforme está escrito, eu sempre cito esse verso, gente. Quem diz que peca, quem diz que não peca, a verdade não está nele, se faz mentiroso, né? No decorrer da nossa caminhada, nós erramos, né? Nos equivocamos. Infelizmente, fazemos, pensamos, sentimos coisas que entristecem o Espírito Santo, que não agradam a Deus. E o próprio Espírito Santo, ele sinaliza em nós esses erros, esses equívocos, essas coisas que precisamos deixar, mudar, consertar, corrigir. E aqui eu entro mais uma vez, né, no ponto da necessidade de entendermos essa ciência do erro e do pecado ao longo da nossa jornada. Ela tem gerado o que em nós? Remorso, culpa, porque remorso e culpa não é mais da parte de Deus. Isso é algo do mundo, é algo do maligno, né? O inimigo das nossas almas, ele sim tem interesse em nos manter prisioneiros em questões emocionais e espirituais, sobre as quais Deus nos oferece sim perdão e justificação através de Jesus Cristo. Então é preciso mais uma vez aqui, ó, parar, refletir, pensar, orar, meditar, buscar a direção do Espírito Santo. Esse tipo de, na minha jornada aqui, esse tipo de tristeza, de sentimento, de emoção, ela está vindo de quê? De uma jornada que eu estou vivendo, porque de alguma forma eu estou com algum tipo de remorso, né? De embaraço emocional ou até sentimento de culpa, que é algo que é também um pecado, um erro. Isso tudo são estratégias do nosso inimigo, porque só ele ganha com isso. Só ele ganha quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, né? E o que recebemos através de Jesus. Só ele ganha com isso, nos mantendo em prisões emocionais e espirituais. Você se coloca numa posição até, tipo, superior a de Deus. Tipo, se Deus, ele criou um caminho, um plano, uma proposta de redenção para nós. Se ele nos oferece graça e perdão, quem somos nós para também não nos auto-perdoarmos e não aceitarmos esta oportunidade de começar de novo? Entendem? Então a gente precisa discernir nossas emoções e separar. O que estamos vivendo, que tipo de tristeza estamos vivendo? Vem de remorso, vem de embaraços emocionais e consequentemente serão embaraços espirituais também e de culpa. Você não aceite isso, você repreenda isso, você se desfaça disso. Entenda que sim, Deus te oferece perdão, Deus te oferece uma nova oportunidade. E o verdadeiro arrependimento, o arrependimento que gera vida e gera novas oportunidades, sabe o que ele verdadeiramente significa? Abandonar o pecado. Você não vai se justificar diante de Deus continuando sofrendo pelo que você fez. Esse negócio de continuar sofrendo e ser a coitadinha e roupa de pano de saco e... Gente, você se coloca numa situação que você até diminui o sacrifício de Jesus. E você tenta também com essa autopunição se justificar. E quem nos justifica diante de Deus é Jesus. Quando Deus olha para nós, ele não vê a nossa obra e o nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça é trapo de imundície. Não tem como a gente se justificar, né, por nossas obras. Ele olha para nós e ele vê o sacrifício de Jesus. É Jesus que nos justifica.
E ficar com remorso, com autopunição, presos à culpa, não é bom. Não é saudável num aspecto emocional e não é correto num aspecto espiritual, considerando o que a palavra de Deus nos garante. E só quem ganha com isso é o inimigo das nossas almas. Só ele está interessado em que a gente não amadureça emocionalmente, não tenha discernimento espiritual e não conheça a palavra de Deus, para que assim a gente não saiba quem a gente realmente é em Deus e através de Jesus, do sacrifício de Jesus, da justificação que temos só e somente através de Jesus. Entendem a diferença? Agora sim, falando da minha experiência. Gente, depois que eu aprendi e, sobretudo, apliquei na minha vida prática, né, o verdadeiro sentido, a verdadeira noção do arrependimento, o arrependimento bíblico, eu nunca mais me permiti ficar presa em ciclos emocionais, né, destrutivos, que emperravam o meu crescimento, amadurecimento espiritual também. Ciclos emocionais que vinham de pensamentos acusadores, que podem ser meus, né, do meu próprio coração, ou que poderiam vir também do inimigo. Afinal de contas, ele anda ao nosso derredor buscando uma oportunidade para nos destruir. E você se engana muito se você pensa que o inimigo mais quer fazer com a sua vida é comprometer a sua vida financeira, material, ou até a sua saúde física. Enfim, é te tirar bênçãos, né? Ele quer fazer isso também, mas o que ele mais quer é te manter longe de Deus. É te deixar longe da realidade, da possibilidade de construir um relacionamento pleno com Deus, de viver aqui e agora a plenitude de vida que Jesus nos oferece. Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente começa a viver o reino de Deus aqui e agora, é aqui e agora. Jesus nos faz livres, nele nós temos plenitude de vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E tudo que o inimigo mais quer é te deixar longe dessa realidade. Quanto mais ele puder te prender em acusações e em ciclos destrutivos emocionais que te manterão longe de um crescimento espiritual, é nisso que ele vai investir. Mas quando eu aprendi o que verdadeiramente significa arrependimento, aí sim eu pude dizer não a isso, né? E avançar no meu amadurecimento espiritual. Gente, como eu já falei, quando nós entendemos ali que algo precisa ser modificado, retirado, que não está agradando a Deus, o verdadeiro arrependimento não é entrar em remorso ou num ciclo de tristeza. O verdadeiro arrependimento é deixar. Eu verdadeiramente me arrependo quando eu renuncio na minha vida o que não agrada a Deus, quando eu deixo, né? Não é com remorso, com culpa, com prisões emocionais. Até pelo contrário, muitas vezes, o que é que pode acontecer? Você faz algo que está ali nítido, claro, você sabe que é um pecado, que é um erro, aí depois você entra num processo de remorso. Esse processo de remorso lhe leva a uma autopunição, a uma autodestruição emocional, e aí você pega e faz de novo, comete o mesmo erro, o mesmo pecado e segue a sua vida nesse ciclo vicioso de errar, de pecar, de ficar preso a remorso e culpa. Só quem ganha com isso é o inimigo. E eu entendo que muitas vezes a pessoa, ela precisa realmente de ajuda, né? A depender do nível de envolvimento dela com o pecado ou do tipo de pecado que seja, a pessoa precisa de ajuda, né? Precisa de alguém ali para ajudar, para orientar, fazer um discipulado, um acompanhamento. Muitas vezes ajuda de um profissional da área de psicologia também, a depender do que seja a situação, né? Nem sempre a pessoa consegue vencer aquele ciclo só. Mas o verdadeiro arrependimento, gente, é você renunciar ao pecado. É você dizer não ao pecado. E você deixar, o arrependimento é deixar o pecado, dar as costas para o pecado e começar de novo. E que quando você entende que o verdadeiro arrependimento, ele gera vida, ele lhe dá novas oportunidades. Você não se permite mais ficar presa
Há pensamentos acusadores que destroem a sua emoção e que lhe impedem de amadurecer espiritualmente também. Não se esqueça, pecado arrependido e confessado é pecado perdoado. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, não aceite o peso da culpa e nem fique preso em processos de remorso no que diz respeito a pecados arrependidos e confessados. Porque nenhuma condenação há sobre a vida dos que estão em Cristo Jesus e não andam mais segundo a carne, andam segundo o Espírito. Ficar preso em processos de remorso e de culpa pode falar muito mais de questões relativas a uma necessidade, né, de amadurecimento emocional, de desenvolvimento da inteligência emocional e também a uma necessidade de se conhecer mais a palavra de Deus, de entender quem você é em Deus e o que Jesus fez por você. Então, fazer a combinação do poder da palavra de Deus com um processo, né, de amadurecer suas emoções para enfrentar certo tipo de acusações que possam vir do seu próprio coração ou do inimigo que anda ao nosso derredor. Amadurecer as nossas emoções, desenvolver a inteligência emocional, nos garante uma vida que mais leve, mais livre de certos pesos, é algo que vai nos levar a construir um relacionamento mais saudável com nós mesmos, com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Mas ninguém vai entrar no céu em decorrência de amadurecimento emocional, não. Precisamos, conforme Jesus disse para a mulher samaritana, o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Precisamos viver um renascimento espiritual. Precisamos nos santificar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido este vídeo.